Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher, a nossa quinta edição de um evento que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, que a gente vai gravando as palestras assim bem devagar para que não acabe tão rápido, de tão delicioso que é. Infelizmente ainda a gente só consegue fazer isso virtualmente devido à pandemia, mas eu não vejo a hora de poder me encontrar com essas mulheres maravilhosas que estão me ajudando a construir esse legado, a deixar realmente uma marca no mundo, para que a gente possa olhar e perceber que as nossas histórias inspiram as histórias de outras pessoas também. E é dessa forma que eu acredito que a gente pode mudar o mundo. E falando em mudar o mundo, eu quero trazer aqui ao nosso palco virtual, neste momento, uma pessoa muito especial e já deixar antecipadamente a nossa gratidão pela contribuição. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao nosso Circuito Mulher. Obrigada, Tati. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação enorme de estar contribuindo com um pouquinho que eu tenho para a gente levar, né, para pessoas especiais e momentos especiais que o mundo hoje precisa. Isso para mim não tem preço, Tati. Eterna gratidão a vocês e a toda a sua estrutura. Obrigada. Bom, para a gente poder começar a trazer um pouquinho do seu conteúdo, Elizabeth, fala para a gente um pequeno resumo, né? O que você vai tratar nessa palestra e o que os nossos congressistas, as nossas congressistas podem esperar até o final dela para poder desenvolver na sua própria vida. Olha, Tati, eu vou buscar aqui trazer um pouquinho, né, da base que é do ser, né, da gente como ser humano, que é através da comunicação, né, como a gente aprimorando esse recurso tão nobre que temos, né, aprimorar nosso sistema de comunicar. Então, assim, trazer alguns aspectos de como eu posso me comunicar melhor, já que a comunicação assertiva, né, quanto mais eu estou ali engajado e na direção de comunicar bem, mais eu consigo atrair, né, a atenção das pessoas. Então, assim, quanto mais eu me habilito, mais condições eu vou ter de estar passando o que realmente interessa para as pessoas sobre mim, ou seja, sobre elas. Perfeito, muito bom. Então, quero que você se sinta totalmente à vontade, porque a partir de agora o palco é todinho seu. Muito obrigada, Tati, muito obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou pesquisadora e venho desenvolvendo conteúdos voltados aí para a comunicação assertiva, né? E com isso a gente buscar se desenvolver e ser um ser humano melhor, né? Cada vez melhor. Hoje, sim, sou uma pessoa comprometida com isso, no meu desenvolvimento e podendo contribuir com outras pessoas da mesma forma. Sou casada, sou mãe de 3 filhas, né? Então eu testo, treino a minha comunicação, né, com as minhas filhas no ambiente que eu estou inserida, né? Então eu tenho uma ampla experiência, né, na prática familiar e no ambiente também de trabalho, né? Sou educadora física e tenho administração industrial, com uma longa jornada aí de 30 anos de desenvolvimento de equipes. Eu sou formada em coaching desde 2010 pela SBC e também Master Coach pela Escola BINS, Brasília International Neurosemantic School. E o método plano é o método Vida Plena do Paulo Bach, que me proporcionou a atingir níveis, assim, surpreendentes. Eu agradeço muito e também essa oportunidade aqui que eu estou tendo com vocês. Bom, seria, né, ter aqui entre nós, né, que nós viemos a esse mundo, né, a aprender, né? Então viemos aqui expressar o que realmente a gente nasceu para ser. E nós humanos temos a necessidade de nos desenvolver e aprender. E caso contrário, se isso não ocorre, né, de forma satisfatória, a gente adoece, né? Hoje a gente tem aí números que 5% da população mundial
hoje convive com doenças psicossomáticas, né? Doenças que são causadas pela mente e que são sentidas pelo corpo. E isso é um número muito relativamente significativo, né? É um número muito alto, né? A gente está falando 5% da população mundial. Então, a gente pode, assim, através do nosso desenvolvimento, limitar, minimizar essas causas, né? Então, praticamente assim, nós temos, né, nós não temos instintos como os animais. Os animais, eles vêm já gravado isso no DNA dele. Então, a tartaruga, ela nasce, ela consegue encontrar o caminho do mar, né? Então, isso está incorporado. Isso a gente, o ser humano, a gente não tem. A gente precisa se desenvolver. A gente necessita se desenvolver. E nisso, e quanto mais a gente se habilita, mais conseguimos expressar o que viemos ser aqui, né, nesse plano, no mundo, né? E então, assim, desde cedo a gente aprende, né? Desde cedo a gente está aprendendo e também desde muito cedo nós estamos também sendo limitados, seja pelo ambiente familiar, seja pelo ambiente escolar, não importa, mas assim, a gente é limitado, não quer dizer que isso esteja errado, não, né? Foi o que a gente tinha ali no momento, mas o importante é ter isso, né, com a gente e estar disposto e querer aprender mais. Então, assim, a comunicação, ela começa de dentro para fora. Então, se eu me comunico bem, eu vou me comunicar bem com qualquer pessoa. Então, assim, eu comunicando bem, eu me relaciono bem, né? Então, o que seria a comunicação no pé da palavra, né? Falando é comunhão, é com alguém, né? Com pessoas. Então, a comunicação, ela ocorre entre duas ou mais pessoas. Então, quando essas pessoas, elas chegam na mesma compreensão de um determinado assunto. E isso ali está ocorrendo a comunicação. Não quer dizer que você tenha que ter a mesma opinião, né? São coisas diferentes, né? Por isso que a gente tem essa condição de aprender e interpretar, né? Então, uma coisa é comunicar e a outra é entender e compreender, e a outra se concorda ou não. Esse não é o ponto, né, da comunicação realmente acontecendo ali de verdade, né? Um ponto importante assim, nós somos seres interpessoais, a gente precisa da outra pessoa, né? O ser humano não nasceu para viver sozinho, isso a ciência também já provou. Então, se eu preciso conviver, né, estar com outra pessoa, por que não, então, aprender a me expressar melhor, né? Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então, se eu preciso estar entre pessoas, nada melhor eu me habilitar para isso. E, com certeza, a vida fica muito mais fácil e simples e te leva na direção certa. Um ponto muito importante também na questão da comunicação, né? A gente fica muito preocupado em aprender, mas a gente aprendeu muitas coisas, né? Lá atrás. E também tem muitas coisas que a gente precisa desaprender, principalmente aquilo que não te faz bem. E assim, se a gente já sabe que o ambiente nos limita, né, a gente já tem essa consciência, e como a gente passa a ter consciência? Né? Com ajuda de fora, com ajuda como essa aqui, né? Então, a gente tem condições de alertar, né, de pelo menos dar condição para essa pessoa dela criar essa consciência, né? Então, através de como? Se eu já sei que o ambiente me limita, então o que eu preciso fazer? Buscar novas fontes, novos ambientes, novas pessoas, né? Então, isso faz parte do aprender e também do desaprender, né? E também aceitar, assim, que somos seres falíveis, nós aprendemos errando. Se você não aceita isso, você está se limitando já, né? Então, a gente precisa ter isso claro, né, que a gente aprende desde cedo que a gente não pode, né, que não pode falhar. Sim, pode, né, então, assim, o naviozinho, ele está ali, né, ele tem a rota dele, e o capitão está sempre, né, o comandante, ele está sempre corrigindo a rota, né, então, saiu da rota, corrige. É que a minha gente errou, corrige, e cada vez você está se aprimorando nesse processo, né, então, esse processo é muito importante, né. E também, assim, flexibilidade, né? Deixar o ego, o eu de lado, né? E saber que, assim, eu não sei tudo, né? Eu não sei
muita coisa, mas posso aprender. Então, deixando esse lado, né, o ego de lado, você está se dando a chance para novas portas, né, se abrirem, novas possibilidades. Outro rótulo que a gente recebe desde pequenininho, que a gente fica fera nisso, é o autojulgamento, né? Aquela autopunição, a gente aprende isso desde pequeno. E quando você se julga muito bem, a gente fica craque nisso. Você vai julgar o outro muito bem também. Então, isso, ele é um ponto que nos limita, né? O julgamento. Então, livre-se disso, né? Falando aqui agora, assim, nós somos formados, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles, a gente molda isso, né? Então, como que a gente pode entender aqui? São os nossos mapas mentais, né? O que seria isso? Né? A linguagem determina quem somos, né? O processo linguístico determina. Então, eles são o quê? São modelados pelo ambiente onde a gente vive. E assim, tá tudo bem, não tem nada de errado, mas a gente pode aprimorar essa máquina, que é nossa mente, né? A gente consegue formatar essa placa-mãe. Então, assim, o cérebro, todo momento, ele está codificando toda essa informação que a gente recebe, que a gente chama de processo linguístico, né? E esse significado é gravado na nossa mente, né? Como se fosse um filminho. Então, olha lá, como que é? Resumindo, né? Mais ou menos, o que são esses mapas mentais? A gente recebe essas informações, né? Comportamentos, influências do sistema, a gente transforma isso em filminhos, em pequenos filmes, né? E essa linguagem, como que ela influencia? Ela me influencia no meu modo de pensar, que determina o meu modo de sentir, né? Como eu irei sentir isso, e determina a forma que eu irei agir. E aí que existe um grande ponto, é um divisor de águas. Como que eu vou agir? De forma funcional ou disfuncional. Então, cada vez que eu me habilito, mais eu me desenvolvo, eu tendo a agir de forma mais funcional. Então, assim, você que dá significado para qualquer emoção, né? Você que dá esse significado, não é ninguém mais, através desses mapas mentais, né? Então, você que dá esse sentido, né? Porque, assim, a nossa placa-mãe, o que acontece? Ela recebe milhões de informações diárias, né? E durante esse processo, o que a mente faz? Ela acaba distorcendo o que você está recebendo, porque, assim, ela tem um limite para processar, e chega uma hora que ela, assim, ela não sabe o que faz. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem fácil. Esse modelinho que a gente tem aqui, se você ver, né? As bolinhas azuis, elas estão paradas ou elas estão se movendo, né? E aí depende, e isso seria os nossos mapas mentais, qual o significado a gente dá. Então, um momento ela pode estar mexendo, no outro momento ela pode estar parada, né? Então, assim, o que eu acho é como eu penso e como eu ajo, né? E quem quer mudança, né? É só possível mudar, evoluir, se eu mudar a minha mente. Se não mudar esses mapas mentais, a mudança é quase impossível de acontecer. Então, temos aí, pessoal, ó, a questão se a gente modelou, foi modelado, né, não seja, aqui não é o ponto, não é crucificar, não é culpar ninguém, mas, assim, que bom, a gente tem uma oportunidade, né, que é mudar esses mapas mentais. Não é difícil, são processos possíveis e, com certeza, trará grandes resultados para a sua vida. Vias de comunicação, formas de comunicação. A gente está muito acostumado, né, através da comunicação, só, né, a falada, né? Mas, por exemplo, assim, se a pessoa fala com você em inglês e você não fala inglês, ali não vai acontecer a comunicação, porque você não vai entender nada, você não vai compreender nada, né? Então, assim, quanto mais a gente habilita, mais a gente treina os nossos sistemas, né, os nossos sentidos, mais habilitado, mais hábito você fica numa conversa, seja pessoal, seja com o seu filho, e é isso, a gente vai treinando a cada dia, né? Então, desde lá, quando a gente está sendo gerado, a gente já está em plena comunicação, né? Seja com o mundo ali materno, ou seja com o mundo, né, externo também. Então, o que é a comunicação? É uma forma de conexão, né? Então, a gente se conecta através, né,
das outras pessoas, dos outros ambientes, através da comunicação. E existem formas, né? Você pode perceber isso nos animais, como eles se comunicam com os seus donos, né? Abana o rabinho, lambe, morde, né? Isso também acontece com a gente, né? Com os seres humanos, né? Então, assim, quanto mais a gente ampliar o nosso sistema, né, através dos 5 sentidos, né? Então, a gente pode comunicar através de gestos, de toque, né? Falando, ouvindo melhor, que a gente fala que é o que é. A escuta ativa dos 5 sentidos. Então, assim, eu ficar muito ali treinada nesses sentidos, né? Então, por exemplo, numa paquera, né? Como que você paquera, né? Pelo menos na minha época era assim, era através de gestos, de olhares, a mulher colocava a mão na cabeça, né? O homem fazia aquele movimento lá de estufar o peito, né? E então, assim, através do quê? Do movimento, né, corporal. E a gente aprendendo, a gente treinando esses sistemas, a gente tem a maior probabilidade, possibilidade de ver como o outro está se expressando, né, numa conversa, seja numa conversa entre amigos, né, uma pessoa que realmente precisa de ajuda. Quando você começa a aprender, né, a interpretar as pessoas, a comunicação, ela ocorre de forma muito mais efetiva. Agora aqui falando de um ponto bem crítico, né, e a gente consegue identificar isso, né, através do treino, que são as falhas, né, que muitas vezes a gente comete e a gente nem sabe, mas assim, tendo um pouquinho, né, desses ingredientes, você já vai começar a conseguir a se relacionar melhor e a se comunicar melhor. Então, assim, para eu estar numa conversa, eu preciso estar preparado, eu preciso me colocar naquele estado. É a mesma coisa se você for fazer uma atividade física, você precisa o quê? Preciso me aquecer? Então eu preciso me preparar para aquilo. E na conversa também, você precisa se colocar nesse determinado estado que você deseja. Por exemplo, eu quero ter uma conversa com amor com meu filho ou com o meu marido, eu preciso me colocar no estado amoroso, senão tipo vestir, né, uma fantasia ali, né? Então, eu vou me colocar com a fantasia de estado amoroso para agir com amor, né? Então, isso facilita muito na hora que você for entrar numa conversa e dá muito certo, viu, gente? Uma outra falha, tentar descobrir o que o outro está pensando. Ali você já está gastando energia desnecessária. Então, para que assim, eu ficar tentando descobrir o que está pensando? Mas é você perguntar, né? Olha, o que você acha sobre isso? É diretivo, né? A gente precisa aprender a fazer isso de forma mais objetiva e mais clara e simples, né? E funciona. Um ponto importante, perceber se o interlocutor está aberto para a conversa. Muitas vezes você vai, quero conversar agora, né? Quero ter uma DR com você, com o seu filho, é agora, tem que ser agora. Mas espera aí, se eu já tenho que me colocar no estado, né? Eu tenho que me preparar, a outra pessoa também. Então, pergunte, né? Podemos conversar agora? Né? Você está em condições de... E se você não tiver essas ferramentas, muito provável a conversa, ela não vai seguir para um caminho agradável, né, e você não vai conseguir ali ter o que espera, né, dessa conversa, né. Outro ponto que é muito importante, quando você entra numa conversa querendo ter razão, querendo estar certo, horas ali, não é isso que importa, né, melhor que ter razão é ser feliz, né, existe essa frase aí, mas assim, melhor que ter razão é você realmente expressar o que você está sentindo, o que realmente é importante para você. Um ponto chave nisso, né? Como eu sei que eu quero ter razão nessa conversa, né? Seja com qualquer pessoa, sim, se eu me justifico, se eu reclamo, se eu culpo, se eu levo para o lado pessoal, então, isso nos dá, né, indícios que queremos ter razão na conversa, e não que queremos ali ter através dessa conversa, né? Então, se você entrou já querendo ter razão, né, ali você realmente vai ter uma série de reações, pode ser que tenha ali da outra pessoa, né? Então, isso é um ponto muito importante, né, para você ficar em alerta.
Outro ponto, não interromper a pessoa, deixa a pessoa terminar o raciocínio dela. É quando você interrompe, você está cortando o processo ali. E isso é muito evidente nas crianças, não? Por isso que é muito importante a gente treinar isso desde cedo, porque não, o que acontece? A gente carrega para a vida adulta, né? Isso aí você pode ver nas empresas, nos ambientes familiares, as pessoas uma interrompendo as outras, né? Então, assim, desde pequeno se aprende, olha, quer falar, né, a criança lá na escola, né, professora, levanta a mão e aguarda esse momento. É trabalhar isso desde cedo que vai fazer muita diferença, tenha certeza na vida do seu filho, na vida das pessoas que você possa levar essas informações que você está aqui, né, que eu consigo estar compartilhando e identifico que, para mim, deu muito certo, né? E é testado, né? Pelo menos comigo deu certo. Um outro ponto, ficar pensando na resposta, ou seja, se você está pensando na resposta que você vai dar para a pessoa, você não está prestando atenção no que ela está dizendo, então você não está ali de forma inteira, né, de corpo e alma. Então, se você está pensando na resposta, é porque você não está ali, porque a mente não consegue estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você escuta, ou você pensa na sua resposta. Vamos falar aqui um pouquinho sobre chaves para uma comunicação assertiva, uma comunicação inteligente, né? Nada melhor do que aprimorar essa maquininha que a gente tem aqui, né? E não existe milagre, é assim que o processo acontece, né? Então, vamos lá. As chaves, né? Tirar as feridas, as amarras. Se você vai já com esse sentimento para uma conversa ou para uma reunião, isso vai já bloquear a possibilidade de você estar ali de forma íntegra, né, de forma inteira, de forma a compartilhar o que você realmente quer. Então, assim, eu sei que isso não é tão simples, né, a gente falando de relacionamentos, né, de feridas, isso é um processo muito complexo, mas, assim, já se ponha disposto a deixar as feridas, as mágoas de lado, para que você consiga ali comunicar, pelo menos naquele momento, de forma mais amena, né, sem aquela amargura no coração, né. É treino, mas é possível, né? Então, assim, tira o eu da frente, tira o seu ego, né? Se coloca de forma ali para a pessoa, se doa, né? Deixa ela falar um pouquinho, né? Deixa ela falar dela. Não que você não seja importante, você também é muito importante, né, na conversa. Mas deixa ela ali, né? Ela falar sobre ela. Isso é demonstrar respeito, né? É ser verdadeiro e genuíno numa conversa, né? E isso vem de dentro para fora, né? É você se colocar no lugar da pessoa, né, e tratar a pessoa como você gostaria, né, como você gostaria de ser tratado. Então, é a questão de empatia, né. Outro ponto é checar o que o outro está entendendo. Muitas vezes você começa a falar, só que, assim, será que ele está entendendo, ele tá compreendendo o que você está comunicando? Então, a gente checa para não ter dúvida, porque chega no final da conversa, mas não foi isso que eu entendi, né? Você está ali já há 20, 30 minutos, você vai checar só no final. Aí se perde muito, e muitas conversas, muitos relacionamentos começam a desandar, né? Pela falta, assim, dessa comunicação, da compreensão da comunicação, né? Do que o outro está entendendo. Lá atrás eu falei, se preparar para a conversa, se colocar no estado e gerenciar nossos estados, né? Então, assim, se eu gerencio o meu estado, né, eu consigo ali administrar o que precisa ser administrado. Eu sou ali o que eu preciso ser naquele momento, né? Então, você, através desse gerenciamento, você consegue ter resultados mais efetivos numa conversa, né? Numa conversa mais clara e objetiva. Outro ponto, ajudar a construir a compreensão. Isso serve, assim, desde a criança até no ambiente de trabalho, o ambiente familiar, né, com filhos, né, seja quem for. Então, ajudar a criar a compreensão. Por exemplo, se você fala para o seu filho, olha, você tem que dormir às 10 da noite, né, e vai dormir em ponto, né? Então, assim, por que a criança, tem que explicar para ela, por que você tem que dormir cedo? Né, porque você precisa acordar cedo, e é através do sono que a gente se recupera, né? Então, assim, você precisa dormir, a criança de 8 a 10 horas,
É isso. E quando ela compreende, né, ela vai fazer o que precisa ser feito, não só porque é uma imposição, mas ela entende que isso é muito importante, né, que isso vai ajudá-la no seu desenvolvimento e também a criar, né, autonomia e disciplina, né, durante o seu desenvolvimento durante a vida. Né? Então, ajudar a criar a compreensão. Pilar da comunicação para mim hoje, né, é de forma de você não afirmar, né, não afirmar, quando você está afirmando, você está colocando o seu modo, né, o seu modelo para a pessoa, né, e também não adianta afirmar com negativo, né, é fazer a pergunta, né, como se tivesse, você quer fazer isso, né, e também é a mesma coisa, você também está perguntando, não está afirmando, você só está mascarando a sua afirmação. Então, esse é um ponto muito importante na comunicação. Perguntar e não afirmar. Um ponto aqui que chama atenção na comunicação, e eu falo assim, comunicação de forma, né, a gente se relaciona através da comunicação, não é em si só a comunicação, mas sim todo o desenvolvimento, né, por todos os processos que a gente passa, né, então, isso faz parte, né, da comunicação, do desenvolvimento do ser humano, e através da comunicação, que é uma das habilidades centrais, eu consigo estar me aprimorando, me habilitando para outras habilidades, né? Então, assim, a intenção, né? Uma coisa intenção e responsabilidade na comunicação. Para mim, eu aprendi isso, né? É uma técnica ou uma forma de fazer que é coração doce. Isso eu aprendi de uma forma muito simples e diretiva com o meu mentor, Paulo Bach. Então, assim, o que é o coração doce, né? Ele vem de dentro para fora. Então, assim, não quer dizer que você precisa ser leniente com seu filho no momento que não é esse o adequado, mas assim, o que está por trás desse coração doce, né? Então, o que você quer ali nesse momento? Ajuda, né? É você cooperar como mãe, você fazer a sua parte como mãe, como pai, né? Mas se coloque com esse coração que é genuíno, né? Que é verdadeiro, que é se doar de forma transparente, né, com muito amor, com muita humanidade. Isso para mim fez muito sentido e comigo deu muito certo. Tá? E assim, a responsabilidade e intenção. Nós estamos acima da nossa mente e do nosso cérebro, nós estamos acima desse mecanismo. Né? Então, isso é a nossa responsabilidade, seja na comunicação ou ações que você tenha que tomar durante a sua vida. Então, estamos acima disso, né? E, assim, a intenção, né? Ou seja, o que eu quero fazer, o que eu quero comunicar, ela precede a comunicação, né? Então, a intenção, ela qualifica o meu estado. Então, assim, eu quero comunicar o quê? Ali, né, uma informação importante, então eu me coloco através dessa intenção e qualifico o meu estado para tal intenção. Então, a intenção, ela qualifica o nosso estado. E somos corresponsáveis, né? Então, quando você entra aí numa conversa, seja informal ou formal, seja qual for, entender que somos corresponsáveis por essa comunicação dar certo. Né? Então, quando você assume esse papel perante ali essas pessoas, então a questão da responsabilidade, ela tem muita importância nesse processo de comunicar bem. Né? Então, eu assumo, sim, e você também precisa assumir. Né? Então, eu tenho esse poder e esse controle. E aí, da maneira que você vai se habilitando, você vai se desenvolvendo e vai criando novas possibilidades e se destacando aí perante as pessoas. As pessoas vão começar a se interessar muito mais por você, pode ter certeza. E aí, como que eu sei, né, quais são as evidências de uma comunicação assertiva, de uma comunicação inteligente? Como que eu sei? Quais são os sinais que eu tenho, né? Então, vamos lá. Como o outro está entendendo, como o outro está respondendo, né, nessa comunicação, seja, falei lá atrás dos 5 sentidos, né, ele está fazendo careta, né, está se expressando com o olhar, está se expressando com o gesto, né, então essa é uma forma de que você tem para medir se você está
tendo uma comunicação boa ou não, né? E assim, se eu estou repetindo muito a mesma coisa, isso indica que você não está se comunicando ainda da forma necessária. Então, é só para você ler, né, assim, como você, como o outro está colocando. E também você perguntar, né, que aí agora é um ponto que eu falo que é dos melhores feedbacks que a gente pode ter, para quem tem filho. Pergunte para o seu filho como ele acha que você se comunica com ele. E se prepara, principalmente com crianças aí pequenas, né, na primeira infância, de 7 anos, 7, 8 anos, eles vão ser muito sinceros e vão falar como você está se comunicando com eles. Isso é um ponto, se você, né, quiser saber como você está se comunicando, se está comunicando bem ou não, pergunte, se tiver curiosidade, só que se prepara, porque a resposta vai vir, não tenha dúvida disso. O mais importante para mim, assim, que eu busco trazer, né, o mais importante que tudo, né, é como você responde frente às circunstâncias. É esse processo todo que você está disposto, né, e não somente o resultado final. É claro que o resultado importa, né, mas, assim, a partir do momento agora, né, que eu já me percebo de forma diferente, eu tenho já um pouquinho mais de recursos, você começa a prestar atenção nesse processo, né? Seja na comunicação, através do processo de comunicação, seja para qualquer área da sua vida, né? Então, assim, o conhecimento, ele só é colocado à prova quando você testa, né? Então, quando você vê se está funcionando ou não. Então, é esse processo que importa, e não somente o resultado final. E como você responde frente a essas circunstâncias da vida, né? Desses processos que você passa. E, assim, uma coisa que eu acho muito legal, uma frase que eu falo e aprendi, se você concentra no fim, você vai perder o show. Então, assim, você está preocupado ali na frente, o que vai ter de retorno, né, o que vai ter de resposta. Não, curte, né, curte esse processo, né, e assim que a gente se dá a possibilidade de cada vez se expressar melhor, expressar nossa essência, expressar realmente o que viemos fazer aqui no mundo. Bom, essa é parte do que eu consegui trazer, né, sobre comunicação assertiva. Espero que tenha sido de grande valia e possa contribuir aí com as pessoas que realmente precisam de ajuda. A gente sabe que o mundo precisa de ajuda e somente através da cooperação, né? Então, assim, se hoje eu estou me habilitando, e por que não, né, levar isso a mais pessoas, né, que precisam, que estão necessitando, principalmente nesse momento tão importante, né, para o mundo, né, a questão da pandemia, as pessoas aí reclusas, muitas delas, né, sem acesso à educação, e é isso, o que eu puder contribuir, eu estou disposta a fazer. Queria, agora que segue o meu contato, né, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, né, tem o meu número de celular, tem o meu Instagram, que é Elizabeth_Benatti, Elizabeth, TikTok também, e o meu e-mail é embenatti@gmail.com. Uma honra em poder estar aqui e tenho eterna gratidão pela oportunidade que eu tive com vocês, com a Tati, com toda a produção aí, com toda a equipe envolvida. Muito obrigada. Nós aqui te agradecemos aí toda a disponibilidade de tempo, esse precioso conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vai poder chegar a milhares de mulheres que vão fazer a diferença nas suas vidas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço imensamente. Para você que está acompanhando mais este conteúdo, espero que tenha feito sentido para você. Fica por aí, tem muita coisa ainda bacana para acontecer. Nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.